Primeiro de tudo, eu quero agradecer o Escatamáquia. O Escatamáquia, através da Concorde, como vocês estão vendo aí, foi o patrocinador master desse evento aqui, tá? Então, quando eu conheci o Escatamáquia, ele estava, acho que na Holanda, Amsterdã, tinha acabado de chegar de um voo lá, de tantas horas, já era de madrugada lá, ele parou para ouvir sobre o evento e falou, não, tô dentro, cara, sou da aviação virtual, tem que incentivar mesmo, enfim. Então, primeiro eu quero agradecer esse camarada aí. Me deu um posto lá na Paulista também, que é ele que gerencia, o piloto lá, entendeu? Alguém falar Paulista, lá vê uma fonia toda errada, sou eu. Briga comigo, não briga com ele não. A história desse cara, eu vou pedir atenção na história desse cara. Eu vou pedir atenção na história dele. Porque, sem muitos spoilers, ele começou aqui com a gente, do mesmo jeito que a gente aqui. Tá? Eu acho que se 3 daqui se inspirarem como eu me inspirei na história desse cara, vai dar bom. Beleza? Scata, obrigado. Esse traje é seu. Toma, é esse microfone aqui. Vou precisar de mais microfone daqui um tempinho. Vou chamar mais gente. Tá bom. Tô por aqui. Vou estar aqui. É seu. Tá contigo. Tá aí já? Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui. Claro que nem o Saulo comentou, assim que eu recebi a notícia que ia ter um encontro de aviação virtual, na mesma hora já liguei para ele e falei, estamos dentro, porque a gente tem que incentivar isso no Brasil e na América do Sul. Então, só um minutinho. Acho que é a mulher ligando, tá voando. E aí a gente tem que incentivar, porque, que nem o Saulo falou, é o primeiro encontro de aviação virtual da América do Sul. Então, muito obrigado por estarem aqui incentivando. Esse aqui é um evento teste, né, o beta tester do evento. Por isso que está pequeno. Ano que vem, com certeza, vai ser maior e vai ser uma feira. Tá? Esse aqui é um encontro. Ano que vem, viu, Saulo? Estou falando que vai ser feira ano que vem, viu? 3 dias, pelo menos, tá? Porque um dia é uma correria, vocês veem, montar simulador, montar palestra, é uma correria. Então, muito obrigado por incentivar, muito obrigado por estarem aqui. E esse aqui é o começo, é o primeiro de muitos. E a gente espera que seja anual esse encontro de aviação virtual. A aviação virtual sempre esteve envolvida na minha vida, desde o início da minha infância, onde muitos também aqui foi envolvido pela aviação virtual. E é a porta de entrada, é uma aviação que vai refletir na instrução real. Tá? A gente está no começo dessa entrada da aviação virtual na aviação real. Muitos que estão aqui também da PST, da Paulista, começaram lá em 99 com a Paulista, a Paulista Virtual, foi a primeira companhia aérea da IVAL. O pessoal da IVAL está aqui também? Quem voa na IVAL aí? Vatsim também, todo mundo? Show. Então foi a primeira companhia, muita gente tem ouvido aí recentemente na IVAL os Calçangues Paulista, a gente meio que reativou a companhia de um tempo para cá. Muita gente pensa que é uma companhia nova, mas na verdade é antiga, desde 99, 25 anos. E ela foi criada no mesmo dia que a Azul foi criada, 15 de dezembro de 99. Depois eu vou chamar o pessoal para falar um pouco da história da Paulista. Pessoal, eu estou aqui para mostrar a minha história de como eu entrei na aviação real, através da aviação virtual. Eu espero que alguém esteja aqui. Maurício Pontes está aqui? Maurício Pontes está aqui? Saulo, Maurício Pontes não veio? Oh, tá bom. Tá bom, show. E é a primeira vez que eu vou abrir essa história ao público, né, como é que foi a minha entrada na aviação real. Nunca expus essa história, então vocês têm esse privilégio de saber como é que foi a minha entrada. É um privilégio estar aqui, não sei como é que ficou a apresentação, na verdade, por ser um palestrante, eu busquei mais falar com vocês, fazer um bate-papo também, do que realmente fazer uma apresentação, é uma palestra, né? Então, vocês não vão ver muito texto aqui, vai ser mais a minha história. Eu espero que vocês gostem e inspirem, a gente está aqui para inspirar também, principalmente os novos pilotos que querem entrar na aviação real, e também aqueles que são da aviação virtual, vão ficar na aviação virtual, mas a gente quer elevar esse profissionalismo, né? Pessoal, os comandantes Escatamáquia, atualmente eu tenho que começar a minha história do atual para trás,
porque vocês vão entender como é que foi a minha história. Atualmente eu trabalho na Embraer, sou piloto instrutor, né, comandante instrutor na Embraer. Estou há mais ou menos quase 2 anos lá. Faço translados, ferry flight, dou instrução pelo mundo afora. Inclusive, cadê o Saulo? Era para estar na Nigéria esse mês. Só que quando eu fiquei sabendo que ia para a Nigéria lá em setembro, eu falei, não, eu tenho casamento, tenho um monte de coisa para fazer em novembro. E aí troquei 30, 40 dias na Nigéria, que era para estar agora dando instrução, por estar embarcando semana que vem, domingo, e ficar mês de dezembro inteiro e comecinho de janeiro. Então troquei aí o evento pelo Natal, Ano Novo e aniversário. Então vou passar dando instrução aí essas datas comemorativas, mas para estar aqui com vocês hoje. Então é um privilégio estar aqui, espero que vocês gostem. Estou na Embraer já há quase 2 anos, faço tudo que vocês ouviram aí. Ih, caramba. Não, mas eu tive casamento semana passada, juro para você. Eu tenho um casamento... Chefe, eu tive casamento, eu juro para você que eu tive casamento. E fui padrinho, tá? Fui padrinho. É verdade, pessoal. Pô, Schneider, peraí, meu. Não quebra não, né? Depois eu mostro a foto do casamento semana passada que fui padrinho. Faço instrução pelo mundo afora, né? Recentemente estava na Europa, estou indo a 4ª vez na Europa agora dar instrução lá em Amsterdã, fazendo voos da KLM, treinando os pilotos da German Airways. Começo do ano tive uma missão muito... A gente chama missão na Embraer, né? Esses voos que a gente faz de 30, 40 dias. Começo do ano tive um desafio muito grande. Eu dei instrução lá no Oriente Médio, pela Royal Jordânia, né? Pela Jordânia. E levei o avião, primeiro o E2 deles, e dei instrução lá por 40 dias no Oriente Médio. Foi um desafio, porque acho que todo mundo sabe o que está acontecendo ali do lado da Jordânia, né? Em Israel, e está tendo o GPS spoofing, né? Que é o erro do sinal GPS. Isso é bem desafiador, porque você não tem como confiar no GPS. Então foi bem, não digo tenso, mas desafiador, porque você decola, tem que passar espaço aéreo da Síria acima do 300, você tem que estender a rota, aí vai para o Líbano, né, em Beirute, tem que descer depois, tem que passar o TOD, né? O pessoal entende da aviação, passar o TOD para poder descer, porque senão você infringe o espaço aéreo da Síria. Fui para o Egito, fui para Bahrein, toda a região ali, e realmente o GPS spoofing é um desafio ali para voar na região. Então foi, ao mesmo tempo, desafiador e, ao mesmo tempo, satisfatório saber que a gente consegue conviver com esses conflitos e dar instrução e da melhor maneira possível, né? Então foi bem desafiador. No ano passado, eu tive também um grande desafio, que foi dar instrução na Bermuda Air. Eu comecei a companhia lá, eles estavam começando a operação no passado, em agosto, e aí eu fui mandado direto lá. Primeira missão minha na Embraer foi para a Bermuda Air, para homologar a companhia, fazendo voo nos Estados Unidos. Então, saindo da Bermuda para Fort Lauderdale, fazendo para Boston, JFK, né? E um aeroporto que muita gente não conhece, que é o aeroporto executivo ali de Nova York, que é o White Plains, né? o Westchester, né? Muito legal, a aviação executiva toda está lá, então é um aeroporto relativamente pequeno em relação aos demais dos Estados Unidos, mas é um aeroporto com muito tráfego aéreo. E não para, foi muito desafiador, muito legal. E não posso... tenho que dizer uma coisa, a aviação virtual me ajudou muito, porque ser mandado para as missões como essa, principalmente nos Estados Unidos, que foi a primeira vez que eu fui operar dando instrução, a aviação virtual me ajudou muito. Tá? Meus agradecimentos aqui à Ival e principalmente à VATSIM, onde é muito forte nos Estados Unidos, e eu posso falar para vocês que é igualzinho, gente. Se você faz um voo na VATSIM nos Estados Unidos, você consegue voar na Real nos Estados Unidos tranquilamente. Até o ATIS é igual. Então, quando eu fiquei sabendo que eu ia para Bermuda fazer voo nos Estados Unidos, e ainda mais a homologação da companhia, porque quando a gente foi homologar a companhia lá na Bermuda, a gente teve que fazer voos internos nos Estados Unidos, em Bedford, JFK, Boston, e eu falei, meu Deus, vou me internar na VATSIM. E comecei a voar na VATSIM, e, gente, chegar para dar instrução para pilotos iniciais, copilotos, comandantes também, estava dando instrução para comandantes
no Embraer 175, que nunca foram para os Estados Unidos. Eu não podia falar que eu nunca tinha ido, mas eu tinha ido graças à aviação virtual, porque a VATSIM foi sensacional, o nível de controladores lá, o ATIS, então eu me senti em casa. Então eu posso falar para vocês, por experiência própria, que a aviação virtual realmente é a base que você pode ter para operar no mundo afora. Tá? Sou a prova viva disso. E essa é a minha história, gente. Desculpa aí, fiz um Photoshop essa foto aí, não sei se ficou muito bom, com uns erros ali, mas tá bom. De simuleiro a comandante. Tá? Comecei na aviação virtual e estou aí, dando instrução pelo mundo. Tá? PSTR, né, que é paulista, foi a minha grande base também. Acho que acredito que todo mundo que está aqui da Paulista também teve uma grande base. Vão na companhia. E vocês vão ver ao longo da apresentação como essa base é criada. Estou falando da minha timeline, já comecei, né? Então estou na Embraer quase 2 anos. Antes da Embraer, trabalhei na Azul durante quase 12 anos, até decidir ir para a Embraer. Na Azul, entrei na família EJET e nunca mais saí. Né? Tive a oportunidade de convites para voar o 320, o 330 na Azul, mas acabei ficando no Embraer, porque eu gostei muito, sempre gostei muito do avião, acho o avião sensacional, a aviônica, não é porque é brasileiro, não, né? A gente tem que ter muito orgulho pelo avião que a gente tem, a aviônica é fantástica, não sei se todo mundo teve a oportunidade de conhecer. Tem alguns aviões para o Flight Simulator, que tem, vamos dizer assim, está chegando um nível legal para a simulação, e realmente foi um avião que eu apaixonei desde o início e criou a minha base. Realmente o Embraer é uma grande escola na aviação e me deu toda a base para continuar nele e seguir para a Embraer. E você vê como são as coisas, né? Por eu ter optado a ficar sempre no Embraer, na Azul, me abriu as portas na fabricante, a Embraer. Então, a experiência que eu tenho hoje, né, milhares de horas de voo no Embraer, me fez chegar na fabricante, onde é muito valorizado essa experiência. E Azul, sou muito grato ao Azul, porque foi minha grande escola de aviação. Comecei na Azul em 2012, entrei lá de copiloto na Azul. O Brasil teve algumas crises aí nesse período, né, desde 2012, então, relativamente, a minha promoção na Azul levou um pouquinho de tempo por causa dessas crises, né? Sempre que começa uma crise no mundo, a primeira a sentir é a aviação, infelizmente. Que a primeira coisa que a pessoa para é viajar. Né? Se tem uma crise, a primeira coisa é parar de viajar e a última coisa que volta em uma crise. Acabei ficando 10 anos aí quase de copiloto na Azul, até chegar à minha promoção. Na fase de copiloto na Azul, eu dei instrução, né? Fui chamado para dar instrução, inclusive pela minha história antes da Azul. O comandante Vigo, que eu tenho muito respeito, não sei se todo mundo conhece, Vigo Tisted, que foi da Varig Log, foi da Gol. Hoje em dia ele saiu da Azul há um tempo atrás e está morando nos Estados Unidos, mas ele sabia da história que eu vou contar para vocês e falou, Escatamarca, vem dar instrução aqui, a gente quer colocar Azul Virtual. A Azul Virtual teve uma grande participação na minha formação também. E aí eu comecei a dar instrução lá em 2015, 2016 na Azul, sendo instrutor, né, de solo, também dando simulador lá na Azul. E aí abri minhas portas para a parte da instrução, propriamente dita. Saí comandante na Azul, depois de muita batalha, né, querendo que o Brasil crescesse, deu certo, graças a Deus. E aí eu virei instrutor de rota e simulador, mas logo saí para a Embraer. Então, até o pessoal da instrução da Azul, lá, o comandante Martinelli, porra, Escata, você entrou agora aí de instrutor, está voando, tal, vai sair? Aí ele, pô, na sua pele faria o mesmo, porque realmente é uma grande oportunidade trabalhar na Embraer e está abrindo todas as portas possíveis, né? Gente, para continuar a minha história de frente para trás, né? Agora antes da Azul, vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho que eu faço, alguns pontos especiais aí que eu tive durante esses 2 anos na Embraer, que realmente voar pelo mundo é muito desafiador, mas alguns momentos especiais, né? Como, por exemplo, fiz o primeiro translado do E2 da Royal Jordânia, a gente fez São José dos Campos, Recife, aí dormimos em Recife, no outro dia fizemos Recife,
Las Palmas, da Gran Canária, 6 horas de voo, né, cruzando o Oceano Atlântico. Aumenta o som aí, Cris, um pouquinho. E depois Gran Canária para Amman, capital da Jordânia. Deu quase 7 horas de voo aí. Isso aí foi os registros que eu peguei de um youtuber, o Felipe Aviation, um abraço para ele até, e consegui fazer esse compilado de imagens aí do translado do primeiro Embraer 195-E2 da Royal Jordânia, decolando de Recife aí. Foi um momento muito especial, foi o primeiro cruzamento de Atlântico que eu fiz na Embraer, então não podia deixar de ser especial, né? E o E2 é bonito, né, gente? A zona aí, nossa, é sensacional o avião. Performance incrível. Outro momento também marcante na minha vida foi realmente lá em Bermudas, né? E esse aí foi o primeiro voo para Miami, né? Fort Lauderdale, onde eu recebi o batismo também, que era o primeiro voo da Bermuda Air lá. Foi um momento muito especial, foi a primeira vez que eu recebi o jato de água, né? Não. O Schneider já... Ah, vocês entenderam, né? Foi a primeira vez que eu recebi o batismo, vamos dizer assim, né? E foi muito especial aí, lá em Fort Lauderdale, né? E uma pressão, porque você vai receber o batismo, já não é mais a condição normal, o solo manda umas taxões diferentes. Eu falei, meu Deus, o que vai vir aí, né? E aqui, chegando lá na Jordânia, que chegou os dois aviões juntos, né? A gente recebeu também o batismo aí lá na Jordânia. Foi muito legal, muito bacana. Fui recebido pelo rei da Jordânia lá. Pensei que eu ia ganhar um Rolex, mas não aconteceu. Eu ganhei só um muito obrigado, mas faz parte. Isso aí. E aí, pessoal, para a gente entrar no antes da Azul, eu vou causar um pouquinho aqui, um bate-papo. O Joãozinho aí, ó, exemplo do Joãozinho, acabou de se formar piloto comercial. E aí, gente, vocês contratariam o Joãozinho com 150, 500, 1.000 horas ou 1.500 horas? E aí? O que vocês acham? Qual que é a base hoje que muitas companhias até fazem, o mundo inteiro faz, para ver a experiência da pessoa? Hora de voo voada, né? Então, hoje em dia, se você for ver todo o processo seletivo das companhias aéreas, eles querem ver hora de voo. E é o grande, não digo problema, mas é o grande desafio de todo mundo que se forma piloto, né? Como é que eu vou juntar as horas de voo para entrar na linha aérea? Aí é aquela batalha, né? Acabei de formar PC, vou dar instrução no aeroclube, vou voar para alguém aí no interior, vou me aventurar lá no Mato Grosso, vou me aventurar no garimpo. É complicado isso. Hoje em dia, infelizmente, ainda se vê a experiência pela hora de voo voada. Então, o Joãozinho, na CIV dele lá, tem 150 horas de voo. Vocês contratariam? Ou preferem o outro Joãozinho que tem 1.500 horas? Pelo método atual hoje, vou pegar o cara que tem 1.500 horas, né? Ele deve ser mais experiente, né? Mas e se eu disser para você que o Joãozinho com 150 horas de voo tem 5.000 horas na aviação virtual? Quem vocês contratariam? O Joãozinho com 150 horas de voo na CIV, mas com 5.000 horas na IVAL na VATSIM? Ou o Joãozinho 2 com 1.500 horas, mas só feitas no Cessna 152, no Aeroboeiro? Quem vocês contratariam? O primeiro? Por quê? Mas vocês são da área da aviação virtual, né? O problema é que hoje a aviação virtual está crescendo, inclusive esse evento aqui é um evento onde a gente pode quebrar várias barreiras na aviação real. Então é muito bom ter esse evento, por isso que quando o Saulo falou que ia acontecer o evento, eu falei, pode contar comigo, o que precisar, a PST, a Concorde, estamos dentro, e por todos os anos, porque isso aqui vai quebrar paradigmas. Tá? Então, para vocês que são da área da aviação virtual, contrataria o Joãozinho 1 com 150 horas de voo, mais 5.000 horas na aviação virtual, não é? Pois é. Olha quantas horas eu entrei na Azul. Essa foi a quantidade de horas que eu entrei na Azul. 138 horas de voo. Ali está uma foto da minha CIV.
todo mundo conhece da aviação aí que está fazendo a CIV, as quantidades de horas de navegação, de não sei o quê, só que o total aqui, ó, 138 horas de voo. Essa foi a quantidade de horas de voo, já contando com o cheque do PC, que eu entrei na linha aérea. E por que eu entrei com 138 horas de voo? Porque eu consegui demonstrar a minha experiência na aviação virtual para a companhia aérea. E aí vamos entrar no antes da linha aérea. Pessoal, sempre tive envolvido com aviação virtual, sempre tive joguinhos, né, na época do PlayStation 1, do Mega Drive, aquela geração antiga de aviação. Meu primeiro contato com, vamos dizer assim, um flight simulator propriamente dito, foi na época do PlayStation 1. Tinha um joguinho da Japan Airlines, onde você voava um 747 lá. Acho que o pessoal conhece aí. Puta, aquilo lá foi uma beleza. Foi viciante aquilo lá. E aí eu já comecei com o computador e conheci o Flight Simulator propriamente dito. Lá nos anos 2000, 2001, comecei a voar no Flight Simulator. Não conhecia ainda as redes online. Galera mais nova, antigamente era muito difícil saber o que tinha no mundo, assim, era muito difícil a comunicação. Hoje, com a internet mais evoluída, você consegue achar tudo. Naquela época era difícil achar. Você tinha que meio que ir no boca a boca sabendo o que tinha disponível aí para simular. Eu não sabia que tinha rede virtual, só fiquei sabendo das redes virtuais em 2005, né, onde eu entrei na Ival e depois, lógico, na VATSIM. E comecei a minha história na aviação virtual propriamente dita. Foi uma grande escola, aprendi muita coisa. E aquela coisa, né? Acho que muita gente aqui também tem a mesma sensação. Quando você começa na aviação virtual, você quer voar Boeing, quer voar Airbus, quer voar tudo, né? Deixa os aviãozinhos pequenos de lado, né? Quer voar FMC, FMS, né? E engraçado que quando eu comecei a minha aviação real propriamente dita, né, em 2008, eu sabia voar IFR, mas não sabia voar visual. Isso aí foi um paradigma muito grande. Até porque na aviação virtual, nos flight simulators mais antigos, né, o 2004, o X, que depois foi lançado em 2006, não tinha a fidelidade de terreno como tem hoje no Flight Simulator 2024, né, mesmo 2020, que foi um salto na tecnologia, não tinha como voar visual propriamente dito, né? Então era muito difícil voar visual, corredor, tudo mais. Então a gente basicamente voava IFR, né, e visual fazia só o circuito de tráfego mesmo. Então quando eu comecei meu PP, no Aeroclube de Jundiaí, eu voava o Cessninha, voava com os instrutores, que alguns instrutores não tinham essa base da aviação virtual, então eu queria voar IFR. Então o avião tinha lá o VOR, né, o ILS, eu ficava sintonizando. Aí o instrutor, pô, você vai voar visual ou vai voar instrumento? Eu falei, posso voar instrumento? Como referência pode, nem eu sei voar instrumento. O instrutor falava, né? E aí ficava ali, né, meio que pegando minhas referências com o instrumento também. Então é muito interessante. Todo mundo que passa pela aviação virtual das antigas soube voar IFR primeiro do que o visual. E aí, senhoras e senhores, comecei a tirar minhas carteiras de piloto em 2008. Comecei a participar de um evento chamado Campus Party. Não sei se já ouviram falar. Desde 2008 existe esse evento. Eu comecei a trabalhar lá na Campus Party, na parte de simulação, né? E um evento que foi crescendo muito. 2008 foi a primeira edição no Brasil e já tinha, né, alguns parceiros com simuladores, aí viram que deu certo, por isso que esse evento já deu certo, por isso que ano que vem vai ser muito maior. E aí foram, 2009, na edição de 2009, foram mandando mais simulador, a feira foi crescendo, e a partir da feira de 2010, a Companhia Aérea Azul começou a patrocinar a feira de Campus Party na parte de simulação. Eu trabalhava lá. E aí fui conhecendo o pessoal da Azul, conheci o pessoal do marketing primeiro, né? Conheci alguns pilotos também que foram lá para incentivar a galera, né? Porque era a parte de simulação, então tinha muitos pilotos virtuais também. Então, conheci o David Neeleman lá, conheci o pessoal do jurídico. Na feira de 2011, eu já estava quase finalizando o meu PC, né? Conheci o comandante Miguel Dal, que era vice-presidente na época da Azul. E eu estava trabalhando na Campus Party e também ajudando o pessoal da Delta 5, o Mauro, né? Com o Half Cockpit do Boeing 777.
E eu sabia voar o avião, por causa do Flight Simulator, então eu dava instrução também no 777. E quando o Miguel Dal foi na feira para conhecer, ele foi no simulador do 777, só que ele não lembrava como operava o avião, porque ele era piloto do 777, foi comandante instrutor do 777 na Varig. Só que fazia um tempo, né? A Varig fechou em 2006, a feira foi em 2011, né? Então fazia quase 6 anos aí que ele não pilotava o 777, então já tinha esquecido. E ele estava também focado no Embraer. E aí eu ajudei ele. Ele, porra, mas como é que você sabe tudo isso? Quantos anos você tem, né? Aí eu tenho 20 anos, né? Eu estava com 20, 21 na época. Ele, caramba, você sabe todo o 777 aqui? Nem eu lembro, eu vi, né, 7 anos a máquina, não lembro essas coisas que você está me falando, como é que você sabe disso? Eu falei, porque eu vou no Flight Simulator. Ele falou, cara, você é um cara diferenciado. Ele deu o cartão dele, quando estiver pronto, você me envia seu currículo que eu vou te colocar na Azul, porque você não tem base não. Ele falou, você é um cara fora da curva. Eu falei, pô, obrigado, Miguel Dal, é uma honra ouvir isso, é um reconhecimento. E foram passando os meses, né? As feiras sempre eram em janeiro, mais ou menos, fevereiro. Acho que era uma semana de feira. E aí eu consegui checar meu PC, né? Acho que finalzinho de 2011, comecinho de 2012, e teve também, de novo, a Campus Party em janeiro. E aí nessa Campus Party, em 2012, foi muito especial para mim, que foi o pessoal também da Azul, engenheiro do simulador, que é o Renato Tesotto, gente finíssima, trabalha até hoje na Azul, e o Maurício Pontes. Ele não chegou ainda não, né, Saulo? Cadê o Saulo? Maurício Pontes não chegou, né? Bom, e o Maurício Pontes, na época, ele era da parte de safety da Azul. Eles foram conhecer a feira como duas pessoas representando a feira, mas sabe quando o cara vai num lugar e não espera nada? Foi o caso deles. Eles foram para conhecer, para ver tecnologia e tal, e aí acabaram me conhecendo lá na feira. Estava dando instrução nos simuladores. E aí entra, desculpa a timeline meio enrolada, mas aí entra a parte da Azul virtual. Em 2009, eu e mais umas pessoas, inclusive um deles trabalha hoje na Azul como comandante, né, mas começou também na parte de simulação, o Danilo Araújo, acho que foi também envolvido no staff da Ival e tudo mais. A gente tinha criado mais um grupo de pessoas, a Azul Virtual, onde simulava as operações da Azul no Flight Simulator. E essa época da Azul Virtual foi muito interessante, porque a gente começou a criar alguns softwares que existiam na Azul, como o EPOP, né, que era o cálculo de performance, EFB, tudo por vídeo da Just Planes. Então, acho que todo simuleiro aqui também é fã de Just Planes, né, de aqueles vídeos, aqueles DVDs que tinham da operação da cabine, onde ensinou muita gente, tá? E a gente conseguiu replicar todas as informações de performance e também do EFB na parte do virtual. E quando eles viram isso, que a gente tinha conseguido fazer isso, eles piraram. Eles falaram, cara, vocês montaram o EPOP virtual, como é que vocês conseguiram fazer isso? A gente tinha montado o ACARS também, tinha montado tudo. E a gente seguiu o SOP da Azul Real, né? E aí eles ficaram loucos. Você tem que mostrar isso para a Azul, tem que mostrar isso para a Azul. A gente tem muito problema de treinamento, vocês têm que ir na Azul. Vamos combinar alguma coisa. Acabou a feira, finalzinho de janeiro, né, comecinho de fevereiro, e eles marcaram 2 semanas depois, 1 semana e meia depois, um encontro entre eu, o Danilo, né, que também estava comigo na Azul Virtual, para conhecer a Azul Real, né? E aí eu e Danilo aceitamos, lógico, né? Imagina ser reconhecido para visitar a companhia aérea real, não existe a palavra não, né? Lógico, vamos, né? Só que eles marcaram a visita nas Azul Linhas Aéreas às 6 da manhã. Eu falei, nossa, mas que estranho, 6 da manhã, né, para conhecer uma companhia aérea, acho que tem coisa aí, né? E aí eu e Danilo chegamos na Azul, que na época a sede da Azul, tanto administrativa quanto de treinamento, ficava em Barueri. A gente chegou, tem o segurança, sabia o que estava acontecendo, só que na porta da guarita estava esperando o diretor de treinamento da Azul, do Embraer, na época. Mas ele não tinha sido brifado como é que era a visita. Para ele, recebeu que eram 2 entusiastas indo conhecer a Azul. E aí ele explicando, não, a gente vai no simulador agora, vocês vão ter 4 horas de sessão de simulador, porque vocês vão dar uma voada lá no simulador, pensando que a gente era entusiasta que ia brincar no simulador, né? E aí, gente,
chegamos no simulador, ele perguntou, gente, que rota vocês querem fazer? Como um bom simuleiro, né, pessoal? Tendo a oportunidade de voar um full flight, né, um simulador de 30 milhões de dólares, a gente quer fazer um voo completo, né? Não quer fazer toque arremetida, não quer fazer, sabe, decolar sem preparar. Vamos preparar todo o avião, né? Aí eu falei para ele, Santi, a gente pode fazer um bate-volta Santos Dumont? Ele, Santos Dumont? De Campinas? Mas vocês não querem fazer só um torninho de pista e tal? Bate-volta Santos Dumont, Campinas, Santos Dumont, que aí os dois conseguem voar, né? Eu e o Danilo. Tá bom. Aí ele imprimiu a navegação, né? Campinas, Santos Dumont, Campinas. E fomos para o simulador. Sem briefing, sem nada, ele não sabia o que estava acontecendo. E eu e o Danilo falamos, vamos fazer um voo completo, SOP, full SOP, rotina operacional, né? E aí, quando chegamos no simulador, a gente entrou primeiro. E aí, gente, eu sentei na esquerda, Danilo na direita, na primeira etapa. Enquanto o diretor foi fechar a porta do simulador, subir a ponte de embarque, o simulador estava desligado. A gente pegou o checklist e começou a fazer o safety and power up, né, que seria ligar o avião, propriamente dito, né? E é quando o diretor voltou assim, peraí, vocês sabem o que estão fazendo? A gente, sabemos, a gente está seguindo o SOP. Ele disse, mas você sabe o que é SOP? A gente está seguindo o SOP da Azul. Aí ele ficou quieto, ele começou a observar, e a gente fazendo o SOP da Azul igualzinho, que era da Real. E aí, gente, a gente começou o voo, seguindo o full SOP da Azul na época, Campinas, Santos Dumont. Na época, Santos Dumont tinha um procedimento muito famoso, que é o NDB Bravo, da pista 20. Vocês não conhecem aí, que é aquele que vinha por Afonsos ali, pegava, não sei se era 124, o QDR, não lembro. E aí bloqueava o Santos Dumont no visual, ingressava a perna do vento e pousava na 20 esquerda. E a gente começou a fazer esse procedimento. E aí o Santi olhava para ele e ele estava, o que está acontecendo aqui, de boca aberta? E eu pousei no Santos Dumont, com o mocho ligado, sem nunca ter entrado na cabine do Embraer. Nunca tinha entrado, nunca tinha voado nem de passageiro no Embraer, sempre na aviação virtual. E aí ele falou, eu não estou lidando com pessoas normais aqui. Esse foi o comentário que ele falou, não estou lidando com pessoas normais aqui. Ficou olhando. Danilo fez a volta, Santos Dumont, Campinas. E aí ele, depois do voo, falou assim, eu estou impressionado com o que vocês fizeram, porque nem comandantes que nunca voaram para o Santos Dumont, porque o Santos Dumont é um aeroporto especial no Brasil, né? Para você ir para o Santos Dumont, você tem que ter um curso teórico e prático para poder operar lá. Aí ele falou, nem comandantes que já vão aqui, que não fazem ponte, fariam o que vocês fizeram. Aí ele ficou impressionado. Aí logo depois ganhamos o cara, né? Aí eu e ele ganhamos o Santi, ele ficou impressionado na época, ficou até sem palavras para falar o que ele viu, assim. Ele pensava que estava sonhando, ele falou que nunca tinha visto uma coisa dessa. E eu falava para ele, Santi, e nem eu nem o Danilo nunca entramos no avião real. E aí, senhores, a gente foi conhecer a Azul, conhecemos toda a estrutura de uma linha aérea, e aí depois do almoço, a gente tinha uma palestra, uma apresentação sobre Azul virtual para o pessoal da Azul. E aí envolvia a alta diretoria da Azul. Envolvia o diretor-geral da Uniazul, na época, que era um americano, não lembro o nome dele. Você lembra, Paulo, o nome do diretor-geral da Uniazul? John Daly. O John Daly foi da Marinha Americana, né, voava F-18, e ele era o diretor, na época, geral da Uniazul. Então, estava ele na reunião, estava o Miguel Dal, que eu tinha conhecido na feira no ano anterior, estava muita gente importante, Ivan Carvalho, todo mundo. E aí, começamos a apresentar a Azul virtual para o pessoal, e a gente falou, a gente segue o mesmo SOP da Azul. Aí ele, como é que vocês conseguiram o SOP? A gente tem nossos contatos, né? Porque, querendo ou não, gente, a aviação virtual, ela está sempre, nós que somos da aviação virtual, a gente sempre tem acesso a documentos reais, né? Na internet a gente acha tudo. Hoje, muito mais fácil, né? Mas antigamente também a gente sempre teve acesso, até porque pilotos reais sempre voaram na aviação virtual. E eu voo até hoje, na Ival, na Vatsim. Vocês devem ter me encontrado já na Ival, aí, voando de Paulista.
Então, a gente sempre tinha acesso e a gente quer ser mais padrão que a aviação real. Essa é a grande verdade. Tanto é que quando... O pessoal da Ival aí, já fui quicado por sending bag, tá? Só para falar aí. Mas na aviação real a gente dorme. Pô, tem revezamento. Os caras na aviação virtual querem que a gente fique 12 horas lá na frente do computador. Pô, é sacanagem, né? Outro dia eu fui quicado na Ival, estava fazendo um voo. Estava em casa, estava acordado. Fui fazer um café lá embaixo. Fiquei 20 minutos fazendo café lá, porque eu estava comendo alguma coisa. Quando eu voltei, estava só a imagenzinha vermelha no altitude lá. Você foi quicado por inatividade. Aí estava o supervisor lá me chamando. Aí por 20 minutos ele me quicou. Eu falei, caraca, tá mais padrão que a aviação real o negócio aqui, cara. Porra. Né? Pô, fiz o translado para a Jordânia lá, 6 horas de voo. Fiquei 1 hora fora do cockpit. Ficou outro piloto, né? Mas, porra, aqui não consigo nem ficar 20 minutos. Sacanagem, né? Então, gente, a gente falou isso na apresentação para o pessoal da Azul. Falava, nossa, a gente segue toda a operação da companhia. Temos escala de voo, temos progressão de carreira, texturas dos aviões, temos tudo. E aí, para finalizar, a cereja do bolo, o Santi, que foi com a gente no simulador, falou assim para eles. Inclusive, eles acabaram de vir do simulador Full Flight e fizeram todo o SOP da Azul, com motion ligado, Campinas, Santos Dumont. Aí o diretor-geral, John Daly, falou, você me dizer que esses 2 garotos voam melhor que meus comandantes na Azul e fizeram tudo certo no aeroporto, que eu tenho mais problema de treinamento aqui na companhia? Aí o Santi, sim, e fizeram bem feito. Aí ele apontou para mim, você está pronto? Eu falei, estou com tudo checado. Ó, pode chamar ele para fazer seleção semana que vem na Azul. Aí apontou para o Danilo, você está pronto? Aí o Danilo, na época, tinha só o PP, não tinha o PC ainda. Aí ele, estou só com o PP. Quando tiver o PC pronto, você tem uma vaga garantida aqui na Azul. E, gente, assim eu entrei na companhia aérea. Com as 138 horas de voo, mas com background na simulação, na aviação virtual de 4 ou 5 mil horas de voo. E é por isso, cadê o pessoal da ANAC aqui? Gente, eu sou a prova viva que a aviação virtual ela é a base para a sua carreira na aviação real. Inclusive, temos vários pilotos aqui. Eu queria chamar o Paulo Soares, só um pouquinho. Porque, gente, o Paulo Marcelo Soares, é uma lenda da aviação virtual. Quem é novo na aviação virtual, talvez não conheça, mas todo mundo que é antigo conhece essa lenda, que fez os primeiros manuais dos aviões. Paulo, fala um pouquinho. Eu te puxei, não estava nada combinado. Gente, não estava nada combinado. Estou puxando você para falar um pouco da aviação virtual na aviação real. Como que ela influencia tanto na aviação real? Por favor. O pessoal que está voando hoje aí com o Flight Simulator 2024, 2020, o X-Plane, o pessoal não tem muita ideia de como é que era no começo dos anos 90, né? Que a gente era mais um exercício de imaginação voar um Flight Simulator do que um treinamento propriamente dito. Pena que a coisa foi improvisada aqui, que senão mostravam a tela do meu primeiro simulador de voo. Pois é. Não, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção a casa do cara. O cara tem um servidor enorme na sala, não sei que a mulher dele não largou ele ainda. Mas assim, no começo dos anos 90, final dos anos 90, eu estava voando um Seneca 2, de uma empresa de engenharia, e aí já tinha um simulador de voo que na época era o Flight Simulator 5.1, ele já começava a parecer alguma coisa. Para quem não conhece esse Flight Simulator, daqui a pouco vai ter uma apresentação que eu fiz sobre a evolução do Flight Simulator. Vocês vão ver o que era. Vocês reclamam, stuttering, serrilhado, vocês não sabem o que era antigamente. Tem que botar uma outra tela aí. Você consegue editar? Você consegue editar para botar uma outra tela? Uma outra imagem do primeiro Flight Simulator mesmo? Fala aí, não sei. Bom, no começo dos anos 90 foi isso, no final dos anos 90 foi isso aí, a informação não fluía muito bem na época, era tudo difícil. Quem queria aprender a voar alguma coisa no Flight Simulator tinha que comprar material importado e tal. E aí, num fórum de aviação virtual que era por e-mail, que era uma coisa bem lenta, surgiu a ideia de fazer um curso de voo por instrumentos. Aí eu fiz, na época, um curso de voo por instrumentos nos simuladores. Acho que se o pessoal der um Google aí, ainda consegue achar. Quem que teve esse manual? Curso de formação por instrumentos. Aí, ó. Tem a foto aí. Então, aí surgiu essa ideia tal. Logo depois eu entrei na TAM como copiloto de Fokker 100.
E aí também começaram a surgir alguns cenários mais refinados aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, para o Flight Simulator 5, depois para o Flight Simulator 98. Aí veio a ideia de fazer um curso de ponte aérea, ensinando o pessoal a voar na ponte aérea com o Fokker 100. Na época não tinha um bom Fokker 100 para o simulador, eu usava o MD-80, que dava mais ou menos ali, era um avião de uma categoria mais ou menos compatível. A gente fez o curso de ponte aérea. Depois, em final de 2003, eu estava voando o Airbus 330 lá na TAM de copiloto, aí eu fiz um curso ensinando a voar o Airbus 330. Também, se vocês derem um Google aí como tutorial A330, Paulo Marcelo Soares, vocês devem encontrar o PDF. É bem legal, até hoje é razoavelmente atualizado. E depois eu tive a oportunidade de encontrar com o Skytamakia na Azul, quando depois eu fui voar na Azul também, no Embraer. E aí, por uma feliz coincidência... Não, deixa eu... não. Gente, não foi combinado. Eu juro para você, acho que... Não sei se você acredita em Deus, acho que acredita. Mas tem alguém lá em cima, não é possível, tem alguém lá em cima, porque o Danilo, que é o que eu falei que foi comigo no simulador da Azul, ele esperou mais 2 anos para poder finalizar as carteiras, né? Eu entrei em 2012, né, no começo, e o Danilo só foi entrar no final de 2014. Porque também teve uma crisezinha ali, né, em 2013, depois a Azul começou a recontratar em 2014, e o Danilo, graças a Deus, também conseguiu, graças a esse efeito no simulador, ele conseguiu entrar em 2014. E não sei se é algum toque lá em cima, porque eu não conhecia pessoalmente o Paulo na época, eu conhecia através da simulação virtual, eu nem sabia a fisionomia dele, porque eu sabia Paulo Marcelo Soares no manual, e por uma feliz coincidência ou um toque lá de cima, não foi nada combinado, gente. Quando o Danilo entrou na Azul, ele foi ter instrução com o Paulo, e quem foi de safety no jump seat para poder, né, tomar conta? Eu. Então, assim, não foi de ninguém da Azul, porque na época da fusão com a Trip, muita gente da Azul saiu, né, fundiu as companhias, a companhia dobrou de tamanho, né, propriamente dito, e muita gente saiu, inclusive o diretor-geral da Uniazul na época saiu também, eram outras pessoas, outros escaladores, e por uma feliz coincidência, o Paulo foi dar a instrução para o Danilo e eu fui de safety. E foram 5, 6 dias muito bons. E o Danilo foi o aluno mais... Então, o Danilo, que hoje ele é comandante lá na Azul também, na época ele tinha também acho que 145 horas, 150 horas. Nós começamos a instrução e eu falo que ele foi o melhor aluno que eu tive em toda a minha carreira e eu dei instrução em todos os aviões que eu voei, Fokker 100, Airbus 320, Embraer 190, todos eles. E o mais interessante foi que, acho que era o 4º ou 5º voo do Danilo, a gente estava chegando em Curitiba, aquele tempo típico de Curitiba, overcast a 400 pés. Falei, Danilo, desacopla o piloto automático, desliga o fly director, você vai fazer o ILS na mão, como num avião convencional, fazer um ILS convencional na mão. Ele, Paulo, tal, vai lá, estou de olho aqui. E ele fez um ILS Raw Data, sem autopilot, sem fly director, sem autothrust, com pouco mais de 400 pés de teto, saiu cravado. Terminamos o voo, falei, cara, eu podia sentar você aí na esquerda e estar dando instrução para uma instrução de comandante. Então, assim, eu voei com várias pessoas ao longo da minha carreira que começaram no simulador de voo. Você vê, é nítida a diferença no aproveitamento, né? E até hoje, vários amigos meus que às vezes vão fazer screening lá fora, a gente vai lá em casa, dá uma voada no simulador para dar um repasse nas manobras. Eu tenho um simulador de voo em casa, claro, até hoje, com toda a experiência que eu tenho. Eu treino regularmente. Vou ter recheque no simulador do A320. Pego lá o A320 da Fênix, treino a falha de motor após decolagem. Mas qual foi o falha hidráulica. Qual Airbus você mais treinou? O da FS Labs, não foi? O da FS Labs, ele é muito bom. Ele é muito bom. Aquele lá, ele até hoje ele é espetacular. Aliás, o Flight Simulator teve grandes aviões, né? No Flight Simulator 98, a gente teve o 727 da Dream Fleet, que era espetacular. No Prepare, a gente teve o FS Labs, que é esplêndido, né? Hoje, no Flight Simulator 2020, a gente tem... São tantos aviões que eu vou ficar o dia inteiro falando desses aviões aqui, não vale a pena. Mas é isso aí, pessoal. O que o Skytamakia falou aí tem tudo a ver.
Eu tive a oportunidade de voar com vários caras de 150 horas de voo, que não parecia que tinham só 150 horas de voo, que na verdade não tinham muito mais. E o simulador é uma base espetacular aí. E eu espero que muitos de vocês que estão começando a carreira na aviação aí venham voar conosco aí num futuro muito próximo. Beleza? Obrigado, Fabio. Gente, então, ANAC, por favor, olha isso. A aviação virtual dá muita base. Tá? E quando dei instrução, dava instrução lá na Azul, que a gente, na época de copila instrutor, a gente era responsável pela formação inicial, né, dos pilotos, inclusive comandantes e copilotos. Formação inicial no FTD, mesmo nas primeiras missões do Full Flight e tal. E era nítida a diferença quando eu pegava alguém, mesmo com 200, 300 horas de voo, né, na época, 500 horas de voo, mas tinha um background da IVAL VATSIM, porque, gente, infelizmente, para muita gente na aviação real, você voa no Flight Simulator? O cara pensa, acho que mais de 50% das pessoas que voam na aviação real, quando fala em Flight Simulator, ele pensa que você conecta na pista, pega um Extra 300 e vai fazer pirueta. É isso que o pessoal pensa. E a base que o Flight Simulator dá junto com a IVAL VATSIM, porque existem regras a serem seguidas, né, numa companhia aérea virtual, por exemplo, mesmo o pessoal que voa offline, se você tem uma dinâmica, uma regra que você segue ali, né, o passo a passo, você está fazendo até mais padrão que a linha aérea. Tá? Então, é muito difícil, está mudando, tá? Está mudando, porque, que nem eu falei, mais de 50% das pessoas que voam na aviação real, quando fala Flight Simulator, eles pensam que você pega um S300 para fazer pirueta. Não pensa que tem esse realismo por trás. Mas a gente está mudando isso. Então, quando na instrução eu pegava alguém com background da IVAL VATSIM, gente, a instrução de 4 horas que tinha, você conseguia finalizar a sessão em 2 horas e meia. E às vezes pegando gente com 2.000 horas, 1.500 horas de avião a pistão, tinha que passar das 4 horas, gente. Tinha que estender o treinamento, porque o cara não conseguia entender como é que funcionava o avião. Então, por isso que eu falo, o Joãozinho que a gente vai contratar na companhia aérea, se ele tem 150 horas na CIV, mas um background de mais de 2.000 horas na IVAL VATSIM, ele é muito mais fácil de treinar, muito mais proficiente do que uma pessoa que tem 1.500 horas de Cessna 152, de bueiro, de aviação geral, etc. Porque a aviação virtual, gente, ela te dá a oportunidade de voar diversos equipamentos, todos os aviões, diversas situações no simulador, né? Chuva, teto baixo, aprende o VFR. Então, assim, é muito mais fácil dar instrução. Por experiência própria, o Paulo comentou aqui, é muito tranquilo dar instrução para uma pessoa que tem um background da aviação virtual. Então, a ANAC, pessoal que está da ANAC aí, por favor, olhe para a aviação virtual com bons olhos, principalmente para as redes online. A IVAL VATSIM, se a pessoa consegue comprovar essas horas voadas, consegue seguir vários exemplos, ela consegue ter muito mais proficiência do que um piloto de 1.500, 2.000 horas de aviação geral, tá? De pistão, visual, etc. Então, gente, me estendi um pouquinho aqui, desculpa aí. Vamos seguir a apresentação. Então, 108 horas eu entrei na Azul. Imagina, você chegar depois de um evento desse, de conhecer a companhia aérea, chegar na casa dos pais e falar: mãe, já tem uma vaga garantida na Azul. Acho que é o sonho de todo mundo, né? E o que mais me deixava chateado, depois de estar na Azul, né, comandante e tal, alguns amigos nossos da aviação virtual, que fizeram as carteiras, tem 150 horas de voo, não conseguem entrar na linha aérea, porque às vezes a companhia pede 500 horas, pede 1.000 horas, e o cara tem 5.000 horas na aviação virtual. Então isso é o que mais me deixava chateado. Pô, tem pessoas fantásticas, pessoas que voam de trás para frente, o Boeing, o Embraer, o Airbus, qualquer avião no Flight Simulator, e o cara não consegue entrar na linha aérea porque ele não tem essa maldita hora de voo real, né? Então eu brigava muito na Azul, às vezes, né, ia indicar uma pessoa e falava: meu, o cara tem 200 horas, mas eu sei que o mínimo é 500, mas chama ele porque ele vai dar show no simulador. Eu ponho meu nome aí embaixo, né? Se ele der trabalho, pode me demitir até. E foi muito trabalhoso, porque existem os mínimos. Claro, existe problema de seguro, às vezes o seguro pede horas de voo, mas a gente está mudando essa realidade para investir bastante na aviação virtual, que ela dá muita base para o piloto. Tá? Gente, simulando desde sempre, né? Então,
que nem a gente bateu na tecla aqui, né? A aviação virtual hoje dá muita base para um piloto real, com certeza. Então, desde sempre, simulando, em uma companhia aérea virtual, a gente deu o exemplo aqui da Paulista, da PSTR, então usando sempre o Flight Simulator ou outro simulador, o X-Plane, que também é muito importante para o simuleiro, né? Tá aí o PST Cargo, aí o A300. E tem um videozinho, agora, da evolução do Flight Simulator. Então, o Flight Simulator que o Paulo falou, o 5.1 vai aparecer aqui, e olha o que está virando a simulação aérea, gente. Que nem eu falei um pouco mais cedo, às vezes o simulador reclama, pô, tá dando stuttering, eu nunca vi um cara que reclama tanto como esse cara aqui, ó. Vem aqui, Schneider. Vem aqui. Esse cara... Schneider. Inclusive, gente, ó, Graak, ó, ele ajuda o pessoal, né, do Hospital do Câncer. Sensacional o seu trabalho, Schneider, parabéns pelo trabalho. Mas você é o cara que mais reclama de stuttering, de tudo mais. E você e o Paulo. Cadê o Paulo? O Paulo também reclama. O Paulo viu um travamento, ele reclama. Fala um pouquinho aí. Pessoal, bom dia. Legal ter vocês aqui. Eu vou fugir só um pouquinho da linha da aviação virtual, porque eu estou me deparando com uma cena muito importante aqui. Estou vendo as mulheres aqui. Isso é legal. A aviação hoje tem muita mulher entrando no mercado. Ainda é muito pequena essa parcela. Então, isso tem que aumentar. Há pouco tempo, eu sou comissário de bordo. Fiz o curso de piloto privado. Isso lá em 93. Não tinha essa barriga, tinha cabelo. Não era tão bonito que nem o Scata, mas também eu levava esse tempo para chegar aqui me maquiando. Pessoal, o que eu quero falar é sério, que é muito importante. A aviação tem uma coisa que é fundamental, comum para mim, comissário de bordo, e comum para eles que se formaram pilotos. E vocês que eu estou vendo aqui, garotos, que pretendem ser pilotos, primeira coisa, disciplina. É fundamental que vocês tenham disciplina. Segundo, não só na aviação que vocês querem, para tudo, é regra na vida. E na aviação real, isso vai acontecer. É o horário que a gente tem que chegar, sempre tem ali tudo certinho para fazer. Se não houver uma disciplina, vai acarretar num futuro acidente, ou um incidente, né? Então, disciplina é fundamental. 2, e aí eu vou falar por mim. Não fiquem tanto tempo no simulador, não esqueçam a sua família. Isso é fundamental. Saibamos dividir o nosso tempo. Tempo do simulador requer disciplina. Senão, pessoal, quando a gente vê, a gente está perdendo a família. Não deixe acontecer isso. É um apelo que eu faço a vocês. A gente ama simulador de voo. Eu amo. Inclusive, você falou 138 horas ali. São 22 mil horas online. Imagina quanto tempo eu deixei minha família. Esse tempo não volta atrás. E aí, baseado nesse tempo, o qual eu deixei a minha família, eu falei, espera aí, isso tem que valer a pena. Eu não posso ficar tanto tempo longe das pessoas que eu mais amo no mundo, sem trazer um benefício. E aí eu liguei para o Graak e falei, pessoal, vocês aceitam ter um canal que possa buscar fundos para o Hospital do Câncer Infantil? Afinal de contas, o cara lá de cima me abençoou com 2 filhas com saúde. E aí eu falei assim, vamos, tá bom, qual é a sua ideia? Então, quem entra no meu canal é engraçado, porque tudo que vinha assim de brincadeira, alguma coisa, Schneider, eu sou um cara fora daqui completamente, engraçado, debochado, etc. e tal. Mas no meu canal você não ouve um palavrão sequer. Quando eu estou ali, o cunho social é enorme. Eu só penso nas crianças do Graak. Eu só penso, aliás, se tiver, Saulo, se tiver como passar o QR Code, alguma coisa que foi providenciado, conseguiu? Você conseguiu? Senão depois eu não vou passar, não. Não, tá bom. Não, porque você falou que só quem tem cabelo é bonito. Eu tinha cabelo, eu era bonito. Qual que é o seu problema? Não, estou brincando, então, gente. Eu vou passar sim. O Graak, esse ano, está completando 33 anos. E ele depende totalmente de doações. Então, hoje aqui a gente tem 280, se cada um der R$10, são 2.800. Ajuda demais. Pode parecer um valor pequeno, mas para lá faz uma enorme diferença, tá bom? Então, é fundamental que esse tempo que eu fico longe da minha família, eu, graças a Deus, consegui reverter para as crianças com câncer. Há 3 anos eu venho ajudando e tem dado certo, graças a vocês. Eu não tenho muito seguidor, tanto quanto os que aqui fizeram uma palestra inicial, pessoas de canais maravilhosos. Sou fã de carteirinha do meu amigo Gilson, que está ali.
mas também quero falar de outras coisinhas só para finalizar. Pessoal, memória, ele falou de tanta coisa antiga e vai mostrar aqui os simuladores. A gente não pode esquecer também de outras coisas. Quando surgiu a aviação, das pessoas que ajudaram a Ival a crescer, a rede a crescer, tudo isso. E aí a gente tem o pessoal em memória, Antônio Sebe, né? Serjão, Ricardo Montresol com a Virtual Varig. Quem já tomou esporro do Serjão aí no controle? Alguém? Câmbio, lembra? Ricardo Montresol com a Virtual Varig, que mesmo com o jeitinho dele tosco, que ele tinha lá, mas ele sabia um pouquinho a mais. Em terra de céu, quem tem um olho é rei, né? Em terra... E ele ensinava, e muita gente dali saiu para a aviação real. Eu fiquei muito feliz quando esse cara chamou o Paulo, e aqui dentro tem tanta gente, é PST, pilotos que foram. Fernando Marcato, além de fazer cenários, está na Emirates. O Daniel na Qatar, né? Outros tantos espalhados pelo mundo. Olha o Reed, que está ali atrás, está na Azul, Tufano, né, Ezek? Então, assim vai. Eu não realizei meu sonho era ser piloto. Eu, em 93, fiz o piloto privado, daí descobriram, embora eu tivesse passado no DAC, no exame médico, né, na época era chamado de CEMAL, hoje tem outro nome, eu, na Varig, a barra era mais alta, não, o médico virou para mim, não, no máximo comissário. Exerço a função de comissários, eu tenho a carteira já desde 93, então um pouquinho de tempo, né? Não vou fazer a conta para não errar e passar vergonha. Mas é bastante tempo. E faço com amor, e principalmente. Aí vem a outra parte que também alinha o comissário com os pilotos que aqui estão. E é fundamental, segurança. A gente é o olho, somos os olhos, os profissionais da aviação, comissários de bordo, são os olhos deles que estão lá na frente. Eles confiam na gente, a gente cuida da segurança total. E é fundamental, segurança e disciplina, para que todos aqui tenham sucesso. Então, garotada, aproveitem bastante o que o Flight Simulator pode trazer a nível de disciplina, segurança e tudo. Por favor, não esqueça a mamãe, o papai, o irmão, brinque e, principalmente, estudem. Que isso é que vai garantir um futuro. A aviação tem momentos que o campo está fechado, mas quando abrir, você vai estar preparado. Então, quando você estiver preparado, a porta se abrir, aproveite essa oportunidade. Enquanto isso, digo para vocês, vá traçando um plano B. Tá bom? Porque a aviação tem altos e baixos. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Valeu. Obrigado, Cristina. Obrigado. Essa fera aí, meu. Arquivo confidencial. E, China, obrigado por falar. Agora, além do Schneider reclamar sempre do stuttering, ele também é o tarado por touchdown. Todo mundo simuleiro é tarado por touchdown, né? Eu aposto que é, porque eu também já fui. Eu fiz menos 50, menos 100. Gente, pelo amor de Deus, cara. Que nem o Saulo falou, o pouso importante, o pouso bom é aquele que você sai andando, né? Pouso perfeito é aquele que o avião pode fazer de novo. Mas, se eu falar para vocês que touchdown, se alisa com menos 200, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Brasília, 11 direito, todo mundo reclama do Smart Cars lá. Porra, alisei, deu menos 200 e pouco, por causa do downhill da pista, tá, gente? Só para falar aí. Quem pôs na 11 direito em Brasília. É o downhill da pista que dá esse valor. E, gente, o Schneider também está de prova aí. O Schneider a gente fala que é o piloto frustrado, mas, pô, parabéns sempre por estar na aviação, ajudando e contribuindo com o ambiente virtual também. Gente, evolução do Flight Simulator agora. Cris, som na caixa. Aí, ó. E vocês reclamando de stuttering. Isso é uma pista, tá, gente? Na pista, tá? Aí já deu uma boa incrementada. Aí, ó. E eu olhando aqui pro pessoal mais antigo, já tá escorrendo lágrima aqui, já lembrando do passado. Aí, ó, Paulo, 5.1 aí, ó. Já teve 3D, né? Teve 3D aqui, ó.
O 2002, gente, já foi um grande avanço para a simulação. Um grande avanço. Já começou a ter Virtual Cockpit também. 2004 aí acabou. Aí o 2004 ele ficou, acho que foi o que mais ficou por muito tempo na simulação da galera. Primeiros efeitos, né? Os PMDGs também, já teve bastante PMDG. Também já foi um grande avanço, o Flight Simulator X e o Prepare 3D, né, que foi antes do 2020. Teve grandes avanços, grandes efeitos, luzes. E aí, gente, vamos para o grande avanço da simulação. Vocês conhecem bem. Aí, gente, 2020, grande avanço. Vocês conhecem bem agora o simulador. Esse sim marcou parte de terreno, sensacional. Grande avanço, né, pessoal? E pessoal da mais antigo aí, quando voava o Flight Simulator, né, 5.1, 98, 95, a gente achava perfeito, né? Quando a gente começou a voar no Flight Simulator, meu Deus, isso aqui é perfeito, é real pra caramba. Você vê hoje como está real, né? E você vê como a tecnologia é boa, né? Ela vem para avançar sempre, a gente sempre tem que avançar. E hoje, depois de tantos anos voando Flight Simulator, se a gente volta pro Flight Simulator 2004 hoje, a gente vê, putz, não consigo voar mais isso, é muito quadrado, né? E quanto que está evoluído já esse Flight Simulator. Então, gente, o próximo slide é esse novo Flight Simulator 2024, promete ser também uma revolução em termos gráficos e simulação. Tá aí, ó, novo simulador. Vamos ver o trailer, o que esperar dele, né? Não testei ainda, só vou comprar no que vem, nem comprei na pré-venda. Travou?
gente, você vê que 2004 promete. Eu sei que muita Play it gente day tá- one with Game Pass. Eu sei que muita gente está zoando o 2024 por travar tudo mais, mas, gente, Paulo Marcelo Soares, que sempre esteve na simulação, todo lançamento de simulador é complicado, tá? Até a própria plataforma se acostumar, aquecer, vai tempo, tá? Por isso que eu nem me atrevi a comprar, não comprei, porque eu vou deixar vocês primeiro fazerem o teste do simulador e mandar lá para a Microsoft para eles arrumarem algumas coisas, aí ano que vem eu prometo que eu compro. Mas promete, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Flight Simulator X, o 10, né? Ele foi lançado acho que em 2006, 2005, 2006. Mas ele ficou tão com problema de rodar, o próprio hardware não rodava o simulador, ele era muito pesado pelo que a gente tinha, que ele só foi ser mais usado em 2008, 2009. Entendeu? Então ficou quase 2 anos aí num período frio o X. E aí estourou. Aí em 2008, 2009 ele estourou. Então assim, claro que hoje é tudo depressa, né? Tudo rápido. Claro que vai alguns meses, né? Não vou falar ano, mas uns meses para ele ficar bom. Mas promete, é uma grande promessa da Microsoft. Muita gente sempre reclamou na questão do Flight Simulator, inclusive eu reclamava da questão da física. Por isso que muita gente até voava os dois, né? O X-Plan e o Flight Simulator, por questão da física, mas o pessoal da Microsoft, da Zobo, falou que a física está bem melhor agora do 2024 e promete. Eu fiz um teste, para não falar que eu não voei o 2024, eu fiz um teste com o meu grande amigo Lauí, e realmente está bem interessante. A gente botou vento de través lá, e a sensação está bem bacana, tá bem real. Então a primeira impressão que eu tive é que eles melhoraram muito a física do simulador. Então é uma coisa que promete. Claro que tem as firulas, né, que a gente chama de personagem, não sei o quê. Eu vi o pessoal até voando de balão aí, vai ser interessante isso aí na Ival. Na Ival vai ser interessante os balões aí. Imagina o paulista arremeta devido a um balão cruzado. Vai ser interessante. Mas pessoal, quis mostrar para vocês a evolução do Flight Simulator. Eu acho que é uma ferramenta fantástica para ter como base, né, sempre pela proficiência. Inclusive, muitos pilotos reais utilizam o Flight Simulator. Inclusive, eu só fui para a Embraer por causa do Flight Simulator também. Não porque ele me deu base, né, lógico, mas é porque nas minhas horas vagas na Embraer, que às vezes são muitos dias, eu consigo fazer um voozinho no Flight Simulator. Né? Tem abstinência, gente. Agora, a minha rotina mudou muito. Né? Depois da Azul, eu acabo ficando 30, 40 dias fora de casa, dando instrução no mundo afora, mas às vezes eu fico 1, 2 meses em casa, né? Compensando esse tempo fora de casa. Então eu preciso do simulador. Né? O meu ao contrário, o Schneider falou para dar atenção para a família, eu tenho que pedir aval para minha mulher, deixa eu fazer um voozinho lá no simulador, né? O Paulo também. O Paulo, eu sei que o Paulo pede também, tá? Eu sei disso. Mas é isso aí, gente. E agora eu vou passar para um outro tema aqui, que é, e o futuro? Qual que é o futuro da simulação? Não sei se vocês tiveram oportunidade de voar em óculos VR, mas realmente é uma coisa que vai se intensificar muito agora, a partir desse ano que vem. Né? Inclusive, hoje está muito legal já, mas é uma tecnologia que vai evoluir muito ainda. E é isso, o futuro é voar em realidade virtual. Tá? O Schneider era sempre um resistente em relação a 10 minutos? Não. Acho que o pessoal consegue ficar mais um pouquinho, vai. O Schneider sempre foi resistente a voar com realidade virtual até testar. Testou, faz umas semanas aí, está adorando. Realmente dá uma sensação muito fantástica de imersão. Então esse é o futuro, gente. Voo em cockpit ultra realista. Vocês podem ver a Fênix PMDG lançando aviões ultra realísticos. Diferentes cenários, né? A gente cada vez mais vai ter cenários diferentes para voar, inclusive esse 2024 aí, dando possibilidade de ter a imersão com o vento cruzado, com tempestade e tudo mais. Que eu mais vejo quando tem um furacão, o pessoal indo voar no furacão, né, na simulação. Compartilhamento de cockpit, esse é o grande must da próxima geração de simulador, gente. Você poder voar com outra pessoa no mesmo cockpit. Você ter um multi-crew ali, é o que a gente faz no Jet Training muito, né, que a gente dá o curso, de ambientar o piloto a sair do single pilot para o multi-crew. Vai ter agora uma tecnologia muito avançada para você voar com o seu amigo, né, ou com o desconhecido,
no mesmo cockpit fazendo as funções de piloto ali, né? E a familiarização de aeronaves, que nem eu falei. A gente que da aviação antiga virtual sempre usou a simulação como base para os nossos treinamentos. Vai começar. A ANAC aí está aí para também abrir os olhos aí que a aviação virtual vai dar muita proficiência. E isso é o futuro das companhias aéreas, tá? Eu estou profetizando uma coisa, pessoal. Nos próximos anos, a quantidade de horas voadas irá cair para dar lugar ao ambiente da simulação. O meu exemplo que aconteceu na minha vida, claro que faz um bom tempo já, mas vai começar na prática muito mais real isso, né? De a pessoa treinar mais na IVAL, na VATSIM, treinar mais nos simuladores e vai poder diminuir as horas de voo, tá? Isso aí vai acontecer nas companhias aéreas, as companhias já estão de olho nisso, já viram que contratar uma pessoa de 1.500 horas ou uma pessoa de 200 horas, 150 horas de voo, se a pessoa não tem um background por trás, não tem nenhuma diferença, vai ter as mesmas dificuldades no avião a jato. Tá? Então, isso, as companhias aéreas estão de olho e vão colocar a simulação por trás do treinamento da linha aérea. Pode ter certeza disso. Tá? Pessoal, redes online. Tá? Muita gente, às vezes, não gosta de voar na rede online. Ah, é muita zona, eu não me sinto confortável em fazer fraseologia. Gente, o ambiente online é o ambiente mais, que você, vamos dizer assim, que mais vai te dar o crescimento na aviação. Porque você está lidando com outras pessoas, fraseologia principalmente. Então, não posso deixar de falar da IVAL e da VATSIM. O pessoal da IVAL está aí? Levanta a mão aí. Desculpa aí, mas meu sonho, acho que todo simuleiro, é que as duas se unem. Porque eu não odeio ter que voar numa rede, vou voar nos Estados Unidos, vou voar na VATSIM. Pô, une as duas logo, né? Acho que todo sonho de todo mundo é unir as duas redes para não ficar separado. Porque aí são tráfegos separados, tudo mais. Então, meu sonho... Até fica aqui uma hashtag, sei lá, vocês falam aí. Une as duas, né? IVAL e VATSIM juntas, voando juntas, né? Porque a gente quer juntar os tráfegos. Você vê, essa aqui é uma foto que eu tirei num evento da VATSIM. Olha quantas pessoas fazendo cruzamento da Europa, Estados Unidos. Aqui da IVAL, borbulhando na Europa, borbulhando no Brasil. Imagina as duas juntas, no mesmo horário. Ia ser um ambiente legal, né? Ia dar aquele volume de tráfego que a gente sempre sonha, né? Então, meu sonho é que as duas se unem, não sei se é possível, ou mesmo o servidor unir, não sei. E, claro, rede online, pessoal, é o grande must aí para você ter uma proficiência de fraseologia, principalmente. Eu sei que hoje tem as inteligências artificiais, né, de fraseologia, mas nada vai substituir o humano. Então, quando você conversa com o humano, expõe a sua necessidade, você já está treinando o CRM e tudo mais, que é isso aqui, né? CRM, radar, fraseologia, treinamento de diferentes cenários. Então, esse é o objetivo das redes online na aviação. E, gente, onde tudo começou, PST, Paulista, é uma das companhias mais antigas, se não for a mais antiga da IVAL. Muita gente pensa que ela é nova, mas ela surgiu em 99, tá? 15 de dezembro de 99. Então, eu queria trazer aqui, Reed e Tufano, vem para cá. O Reed ele foi o idealizador da Paulista e a gente, de um tempo para cá, a gente reviveu a Paulista, né, no ambiente virtual. Reed, vem para cá. Não, Tufano, vem para cá. Então, tem mais um microfone aí, Saulo, para finalizar aqui? O Ragazzi também foi da Paulista. Ragazzi, vem para cá. Não, puta que... Tá sem camisa da Paulista, né? Gente, esses aqui foram também os idealizadores. Eu entrei na Paulista. Você vai esquecer o Lauí, né? Eu entrei na Paulista em 2006, mais ou menos, 2007. E era exemplo, a Paulista era exemplo de proficiência. Para você ter uma ideia, tinha cheque teórico e cheque prático para entrar na Paulista. Então, naquela época, 2007, na IVAL, quem voava Paulista era o cara é da elite dominante aqui, né? E sempre foi uma companhia que cobrava demais. Claro que depois que a gente reviveu ela, a gente deixou mais branda, né? Porque é um ambiente virtual, a gente tem que ser um hobby. E acho que depois que todo mundo entrou na linha aérea, na aviação, viu que a gente tem que ser mais flexível com a aviação virtual. Porque é um hobby. É onde o cara quer chegar, depois do trabalho, fazer um voozinho lá e descontrair. Reed, como é que... Hoje eu cruzo 1000 pés com 270 nós, tá tudo certo, não é? Pode, não autorizado. É unstable, não. Gente, esse negócio, pelo amor de Deus, cara, o negócio que a Gol Virtual faz, aí tira ponto,
acima de 250 nós, abaixo de 10 mil. Gente, classe aérea, espaço aéreo Charlie pode, pelo amor de Deus, pode voar rápido. Muito Caraca, embora tem que lembrar, né? Espaço aéreo que tem risco de fauna, Fauna, 250 sim. nós Sim. Inclusive, eu tomei... No Brasil, onde que não tem risco de risco aviário, né? Inclusive, tomei estava voando na Europa em agosto, lá em Amsterdã, e o controle pediu high speed até 10 milhas da pista, né? E aí eu fui com... O limite do Embraer é 300 nós abaixo de 8 mil. Eu fui com 295. Aí, uma semana depois, chegou um e-mail da companhia. Olha, fica de olho na velocidade aí, por favor. Mas é isso aí. Ride, como é que começou a Paulista? Bom, a PST, conta pra gente. A gente sempre chamou, né? A gente sempre chamou, acho que, o apelido Paulista, né? Por que Paulista? Acho que é a primeira pergunta que todo mundo vai fazer, né? Anos de 1998, mais ou menos, 97, tinha algumas empresas aéreas nacionais, né, surgindo. Entre elas tinha a CAER, do Marcos VP na época, tinha a Aerosul, enfim, e a Paulista também, né, justamente por conta disso. Né, tinham as regionalidades naquela época. Eu pintava avião para o Flight Simulator. Bom, comecei naquela versão 3 ali, semana passada, né? Pois é, semana passada, hein? Tinha cabelo ainda, né? Arquivo confidencial, galera. E aí, enfim, quando a gente estava fazendo teórico de piloto privado, conheci alguns outros entusiastas de Flight Simulator, Fernando Marcato, que alguns conhecem daquela época, o Daniel Gonçalves, que também é um dos fundadores, Felipe Taveira, que hoje não está aqui, enfim. Quem conhece o Marcato aí, que fez o sinal de Guarulhos lá para o 2002, 2004, né? Eu pintei muito avião, fiz avião para o Flight Simulator 5, 98. No flightsim.com, se procurarem meu nome, ainda vão encontrar algumas coisas antigas. A Vsim, lembra? Flightsim, da Vsim também, a vsim.com, né? A gente passou por toda essa história. Bom, e a PST basicamente surge porque a gente estava sempre tentando buscar, né? O Marcos Pontes, ele falou uma vez numa entrevista dele, uma coisa muito interessante. Quando você verdadeiramente gosta de algo, você quer estar o mais próximo possível daquilo. E com a gente não foi diferente. A gente queria estar sempre próximo da aviação. O aeroclube às vezes ficava longe para a gente ir, mas o computador trazia aquela comodidade, aquela facilidade para a gente, né? Para a gente buscar ter o máximo contato. Eu, felizmente, tive meu pai, que voou muitos anos na Varig, voou na VASP também, e a gente acabava tendo acesso ao DOV mesmo, né? Lá eu ia fazer os briefings, aos manuais, cartas, né? Aí sobrava a carta Jepsen lá para os descartar as empresas aéreas, a gente pegava aquelas cartas para utilizar para voar. Com esse acesso aos DOVs, na época da Varig e tal, a gente acabou vendo que a aviação ela era bem ampla, né, e requeria um estudo bastante avançado. Porque hoje é o seguinte, hoje tem o Navigraph, tem um monte de coisa, né? Mas naquela época, gente, antes de 2010, 2012... tinha que ir na porta dos táxis aéreos, da companhia aérea, pegar o lixo das cartas que venciam para a gente simular. Não tinha a versão digital. E aí o que a gente fazia? A gente queria primeiro promover, né, amizade, etc. E junto, né, todo mundo tinha esse objetivo em comum, que era um dia, quem sabe, se tornar piloto de linha aérea ou seguir na aviação executiva, enfim, realizar o seu sonho de ser piloto. E basicamente foi dessa forma que a gente foi seguindo. E cada passo que a gente buscava próximo ao realismo, a gente tinha que tentar achar uma solução. A gente não tinha, por exemplo, que nem tem o SimBrief hoje, que você essa facilidade de gerar uma navegação Lido. A Varig, naquela época, ela não usava o Lido, ela usava a CITA, né? O Lido é um software da Lufthansa, né? Que desenvolve navegações, etc. e tal. Então, hoje a gente vai fazer um voozinho, gera lá um SimBrief e roda. Naquela época a gente não tinha. Então, a gente meio que se dividia lá, pegava as coordenadas geográficas de cada ponto do sistema inercial, do sistema GPS, e gerava a navegação do formato CITA. E disponibilizava isso no site da PST. A PST tinha uma escala de voo também. Não era simplesmente, quero fazer qualquer voo. Não, não. Todo mês a gente rodava a escala, então tinha um gerente de escala para rodar a escala, para tentar trazer aquele realismo o mais próximo possível da empresa aérea virtual. A gente começou a desenvolver o nosso próprio manual geral de operações. Eu não sei se é de conhecimento de todos, enfim, mas toda empresa aérea ela é regida pelo manual geral de operações. A gente desenvolveu o nosso da PST, desenvolvemos o SOP para cada equipamento, que é o Standard Operation Procedures, focado naquele equipamento. Obviamente, restrito às condições do Flight Simulator, mas hoje, praticamente, a gente consegue fazer qualquer cenário, né? Acho que o próximo passo que a gente está começando a viver hoje, dentro do Flight Simulator, é começar a entrar também nas emergências, né? Emergências, Porque a gente fica muito em normal procedures, né? Agora, as emergências, procedimentos, isso que a gente faz treinamento normalmente em simuladores classe Delta, né? Os full motions, que são caríssimos, enfim.
Agora no Flight Simulator a gente consegue. Então a PST ela foi crescendo e com essa amizade, poxa, o Marcelo Tufano, o Ragazzi foram grandes amigos, o próprio Scatamac, a gente foi criando várias amizades dentro da empresa e o mais gostoso disso tudo foi que a gente foi aprendendo junto, cada um se ajudando, até a gente chegar num nível de conhecimento bacana, que facilitou, vamos dizer assim, de certa forma, o nosso ingresso dentro das empresas aéreas, na aviação de uma maneira profissional. Então é isso um pouco do que cada um falou aqui hoje, né? A aviação, o Flight Simulator, o X-Plane, enfim, o simulador que você usa na sua casa, você pode entrar no avião, fazer pirueta, fazer o que você quiser com ele. Agora, a partir do momento que você trata aquele simulador como uma ferramenta de estudo, bom, aí o céu é o limite. Né? E uma única coisa que você leva de uma empresa para outra, ou de qualquer lugar que você vá, é o seu conhecimento. Então, conhecimento que você vai adquirir não sozinho, né? Acho que nessa vida a gente não constrói absolutamente nada sozinho, sempre com a ajuda de outras pessoas. E foi o que a PST teve como propósito desde o começo. Estudar, se aprimorar e levar as amizades que hoje aqui, 25 anos de amizade a gente pode falar. Né? Para você ter uma ideia, a Paulista começou em 99, existiu os encontros da Paulista, né? E esse encontro aqui é o que a gente fazia na Paulista. É reunir os amigos que às vezes a gente não vê há anos, no ambiente virtual, discutir aviação e tudo mais. Então, gente, verdade. E falar que você está no arquivo confidencial. Aqui, gente, louco, bicho. Marcelo Taz, aumenta o som aí, Cris, para mim. Rede de aviação virtual. E quem foi fazer um voo com esses caras foi Fernanda, não foi, Fernanda? Aumenta mais. Oi, Marcelo. A gente tende a pensar que é só um game, uma Isso foi brincadeira, 2000? mas a aviação virtual é um hobby super sofisticado. 2002, 2003, confere agora. gente. Olha o Flight Simulator como é que era, ó. Flight 98. Parece um videogame, mas não é. A cabine de comando, os instrumentos de voo, o piloto, o manche do avião. Não é um jogo, é um simulador de voo. Programa que reproduz a aventura de pilotar uma aeronave. Controle, o Paulista 9950 vai decolar a vetoração, mantém o resto da pista após a decolagem? Afirmativo, 9950 decola 09 da esquerda após a decolagem de vetoração radar, transpondendo 04201. Não entendeu nada? Nem eu. A sofisticação deste hobby é tanta que eles parecem profissionais. Graças à internet, os pilotos podem se comunicar com um controlador de voo, igualzinho à situação real. 9505 Paulista, falou 02. Positivo, subindo para 150 na Pro de Sorocaba, Paulista 9977. Eu vou no 77 Catar. Para a esquerda na Pro de Sorocaba, 9950. Tem histórias, por exemplo, que você está pousando, o telefone toca. Ah, deixa tocar, vou pousar o avião agora. Não tem essa de atender telefone, não. A história do serviço de bordo também, em vez de jantar, por favor, alguém traga a comida. Estamos operando 115, Charlie 1, Paulista 9950. A paixão por voar é tão grande que existem até companhias aéreas virtuais, com direito à frota de aeronaves com logotipo e até uma escala de voo para pilotos contratados. Tudo para que a sensação de voar seja mais próxima da real. Galera! Qual é o lance da empresa virtual? É doutrina. A aviação é feita de doutrina. Eu não posso pegar simplesmente um avião e sair dando piruetas com ele. Eu posso fazer um voo seguindo toda a realidade. A empresária virtual nasceu para isso. Na verdade, ela traz a infraestrutura que você teria numa empresária real. Os sites dessas empresas oferecem cursos para pilotos, cartas de navegação e até manual das aeronaves. Tudo para incrementar o software original, como a construção de cenários dos aeroportos brasileiros. Eu pego a planta do aeroporto, ela é digitalizada e colocada aqui na tela do meu computador. Então, essa planta ela vai servir para mim como ferramenta básica para todo o meu trabalho. O meu último cenário, que foi o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, eu demorei 1 ano e meio desenvolvendo ele. 9950 Paulista, direita. Para a descida, o Paulista 9950. Desça até 5200, esquerda, voe na Pro 80. Você vai falar de comunicação, atualizado LS. Afirmativo, vai prosseguir o táxi para o pátio da companhia, o 9950 agradece, ok? Mais do que um jogo, o simulador de voo é a realização de um sonho para quem ainda não pode pilotar de verdade.
Todo mundo aqui quer ser piloto de verdade? Quer, Com certeza. Todo mundo virou piloto, tá, gente? Com Todo mundo certeza a virou gente está piloto. correndo muito atrás disso. Comecei a voar há mais ou menos 6 meses real. Tá do Oriente Médio E agora? o meu progresso está sendo muito bom por causa da ajuda do Flight Simulator. Vocês reclamando de serrilhado. Ok, boa noite, 9950. Ok, entraria. Legal, né, gente? Isso. Vou ter que voltar aqui um. Gente, diminui um pouquinho o som só, Cris. Esse aqui, gente, é o momento que eu peguei de vocês voando. Muita história aí, ó. Opa. Vamos ver se é esse. Olha aí, imagens dos simuleiros nessa época aí. Flight Sim 98, 2000. Nessa época aí a gente utilizava uma ferramenta chamada BAL Flight Shop. Não sei se todo mundo é dessa época. Tinha um arquivo .afx que a gente utilizava para editar os aviões, para construir avião, texturizar, etc. O pessoal das antigas aí, né, que voou no Flight Sim 2004, no X 2002, lembra dos merges que a gente fazia? 50 Norte com Merge de painel com SS, Overland. Editava o FDE, que é o Flight Dynamics, tudo na mão. Ó, Flight Sim 98. E pessoal, a gente achava isso perfeito, tá? Esse Brasília eu que desenvolvi, inclusive, o avião. Hoje o pessoal utiliza mais para desenvolvimento dos aviões o Blender, né, o 3D Max, e, enfim, faz o desenvolvimento, texturização, usa Substance Painter, essas coisas. Naquela época era tudo muito arcaico, muito precário, né? Mas era o que a gente tinha de ponta. Uma outra coisa que é muito interessante na aviação virtual é que ela te abre o horizonte não só para aviação, mas para outras coisas. Ó, o pessoal da Ival aí, como é que era o IVAP, tio? E por que eu estou comentando isso? Por conta do Flight Simulator, o meu objetivo sempre foi aviação, desde que eu nasci, né? A primeira palavra eu brinco que foi até avião, né? E para eu poder aprender a simular no Flight Simulator, eu tinha que aprender a mexer em computador. Então, antes da internet teve BBS, não sei se todo mundo conhece. Então, eu tive um BBS de Flight Simulator também, antes da própria internet, vi o surgimento da internet. Olha lá o manual aí. Sou um dos MGO, o SOP da PST naquela. Olha lá os encontros que fazia da aviação aí. Esse é o objetivo, gente. Esse encontro é isso, é reunir o pessoal, discutir, Olha o tufano aqui embaixo, ó. Olha o tufano lá. Nessa época a internet era muito precária, era a internet de escada. O que a gente fazia? Fazia o churrasco, colocava roteador, hub de internet, é verdade, e colocava os computadores e fazia tipo uma lampare, às vezes no próprio salão de festa dos prédios, uma coisa assim. A gente saiu uma época no Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, aí na CAI, lá perto de Guarulhos ali. Aí, isso aí Foi muito bacana. Era tema de notícia, gente. A aviação virtual sempre esteve presente, mais agora. Gente, obrigado. Show de bola. Valeu. Alô. Gente, a aviação virtual sempre esteve presente na nossa vida. E é por isso que agora entra a Concorde. A Concorde é uma empresa, Tony, chega aqui, criada aí por mim e pelo Tony. A gente viu essa demanda pela aviação virtual e a gente fez algo inovador, que é realmente construir cockpits de voo, até por voar em conjunto, né, em share cockpit, mesmo simulador. A gente tem um simulador do Embraer 190 lá na Concorde, lá em Campinas, e é buscar esse ambiente virtual para a formação de piloto. Inclusive, a gente é uma escola só de simuladores, não tem curso prático, né? A gente tem curso teórico e prático de simulador, vamos dizer assim, que é o que te vai dar proficiência. Então a gente busca isso, gente, é formar as pessoas através do simulador. Visitem a gente lá na Concorde,
voem com a gente na PST, na Paulista. Tony, quer falar alguma coisa sobre a Concórdia, por favor? Não, acho que você já falou tudo, Scata. Estou um pouco ruim da garganta, mas a história do Scata é incrível e quando ele me apresentou o projeto, né, eu não sou da aviação, eu sou um entusiasta, né? Boa. Então eu trabalho com construção civil, mas eu sou um apaixonado por aviação. E quando o Scata ele me apresentou a história dele e todo o projeto, tanto que o projeto ele levou um pouco mais de 1 ano e meio para a gente desenvolver e chegar ao que é a Concorde hoje. Então nós temos um simulador incrível. Hoje ele é referência aí nacional, que sai América Latina, né, Scata? Então é um simulador incrível. E a história que o Scata me apresentou fez com que eu comprasse o projeto junto com ele, comprasse essa ideia. O Scata ele é um mini gênio aí da aviação. Você não contou, né, a história que você voou um helicóptero também, sem nunca... Então, mas essa eu sei. Então...